Queridos irmãos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmo, de número 55. Hoje nós vamos dar continuidade e creio que hoje estaremos concluindo, se for assim, a misericórdia do Senhor e o desejo do Senhor. Estaremos concluindo hoje o Salmo de número 55. Nós já temos meditado em 2 terças nesse Salmo e hoje nós vamos para a parte final dele, né? Nós vamos começar no versículo de número 12. O tema, nós vamos dar continuidade ao mesmo tema da semana passada, que é solvendo a traição e reembolsando o perdão. Eu fiz uma anotação aqui e eu quero fazer menção dela agora, que a gente só dá aquilo que nós temos, né? Cada pessoa só dá aquilo que ela tem. E eu creio que a igreja do Senhor tem muito perdão da parte de Deus para dar àqueles que nos ofendem, àqueles que nos humilham, àqueles que pisam em nós. Eu tenho certeza que da parte de Deus nós recebemos o perdão e temos o perdão para dar aos nossos inimigos, a todos aqueles que nos maltratam, humilham, pisam, né? Nos desprezam, porque muitas das vezes somos desprezados também, né? Mas eu tenho certeza que cada um que aqui está nessa noite está cheio do perdão de Deus para reembolsar o mal com o bem, reembolsar a traição com o amor, com o perdão de Deus. Todos encontraram? Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva, para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Nesses versos agora, o salmista, ele revela o porquê da sua tristeza, o porquê do seu pavor. Lembra que nós falamos lá na semana passada que ele estava com taquicardia, ele estava com medo, ele tinha desejo de ter asas e voar e ir para onde mesmo? Para o deserto, né? Quem me dera eu tivesse asas e poder voar até o deserto, encontrar lá o repouso, né? Que loucura, nós falamos sobre isso a semana passada. E aqui hoje ele revela o porquê dele estar nessa situação, dele estar querendo fugir para o deserto. Ele deixa bem claro o que estava ocorrendo com ele. Ele não dá os nomes, mas como eu disse para os irmãos na introdução, que fica bem claro quando nós vamos lá para o livro de Samuel, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas ele diz assim, olha, se fosse o meu inimigo que me insultasse, se fosse, né, uma pessoa, um adversário, eu poderia até suportar. Mas na verdade, sabe quem se levanta contra mim? Você, meu amigo, que ia para a igreja comigo, que cantava salmos comigo. Você, meu amigo, que conhecia os meus segredos, que conhecia a minha intimidade, eu partilhava com você da minha intimidade, eu partilhava com você dos momentos alegres, dos momentos tristes. Olha, você era a pessoa da minha confiança. Aí ele mostra que realmente era essa pessoa
a quem ele confiava, a quem ele caminhava junto, a quem ele poderia, com quem ele podia contar os seus problemas, contar as suas fraquezas, contar as suas lutas, chorar no ombro. Eram estas pessoas que agora se levantavam contra Davi. E nós vamos ver que essas duas pessoas, uma era seu filho Absalão, e o outro era o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, aquele que dava conselhos ao rei, aquele que realmente estava do lado do rei nos momentos difíceis, nos momentos de aflição. Um dos seus melhores amigos, Aitofel. Uma pessoa inteligente, conselheiro, amigo, mas agora se volta contra o rei. Que tristeza, né? Que decepção. Nós nunca esperamos isso de um amigo. Eu tenho certeza que com um amigo você partilha com ele os seus problemas. Com um amigo, você chega para ele e diz assim: olha, ore por mim, me ajude em oração. Eu estou passando por isso, por isso e por isso agora. Para um inimigo, você nunca vai chegar para ele, vai contar a sua intimidade, vai falar da sua necessidade, né? Para o inimigo, não. Mas para um amigo, você se abre a ele, você abre o seu coração para ele, você abre a porta da sua casa, você abre a porta da sua geladeira, você confia nessa pessoa, não é assim? E o rei Davi tinha esses homens na sua confiança. Primeiro, seu filho, né? Acho que todo mundo aqui vai dizer que confia no filho, né? Quantos são pais aqui? Vocês confiam nos seus filhos? Hã? Tem algum que não confia? Hã? Tem filhos questionando as mães ali, hein? Confia? Hã? Confiam? Nós confiamos. E o rei Davi confiava no seu filho. Mas Absalão, o que ele faz? Ele faz uma conspiração contra seu pai. Salomão foi um verdadeiro articulador. Salomão, ele vivia dentro do palácio. Absalão vivia dentro do palácio real. E o que acontecia? Ele usou de artimanha. As pessoas vinham para falar com seu pai, o rei Davi, para julgar alguma causa, para contar algum problema. Absalão, ele fazia o seguinte: olha, meu pai está muito ocupado, mas fala aqui comigo que eu vou te ajudar. Olha, meu pai não pode te atender, mas deixa que eu resolvo o teu problema. Olha, meu pai não vai te atender, mas eu vou te atender. E ele fazia isso diariamente. As pessoas iam procurar o rei Davi, e Absalão entrava na frente: o rei não pode te atender, mas eu vou te atender. Ele fazia isso escondido. Ele tramava contra o rei Davi. E aí ele foi ganhando a confiança das pessoas. O rei nunca pode nos ajudar. O rei está aí, mas não faz nada por nós. Mas olha o filho dele que bonzinho. Olha Absalão. Absalão, todas as vezes que nós precisamos, ele está lá prontamente, alegre. Ele está ali para nos atender. Olha como Absalão, ele é uma pessoa gentil. Na verdade, Absalão estava tramando contra o seu próprio pai. E aí ele chega um dia para o rei Davi e diz assim: olha, pai, estava querendo ir para Hebrom, estava querendo adorar a Deus ali em Hebrom. O senhor não permite que eu vá para Hebrom? Não, pode ir, meu filho. Pode ir. E ele parte para Hebrom, e ele combina com as pessoas, e diz assim: olha,
quando nós estivermos aqui reunidos aqui, vocês vão dizer assim, vão começar a proclamar, né? Viva o rei Absalão! Viva o rei Absalão! Viva o rei Absalão! E assim fizeram. Absalão chegou lá, e aí as pessoas que estavam ao lado de Absalão começaram a gritar, viva o rei Absalão! E daqui a pouco aquilo tomou uma proporção muito grande, e o povo entendeu que Absalão, agora que estava reinando, havia deposto seu pai, né? Estava reinando. E todo o povo começou a gritar, né? Todo mundo concordando. E aí chega Aitofel, que era um dos conselheiros do rei, e se junta também com Absalão. E quando Davi fica sabendo, Davi então pega sua família, seus homens de confiança, seu exército, e ele estava lá em Jerusalém. Ele pega todos os seus bens ali, alguns dos seus bens, pega um mantimento e foge para não ter que guerrear contra o seu filho. Em 2 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 31, enquanto Davi estava fugindo, Davi recebe essa notícia. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam a Absalão, Davi orou, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Olha, esse homem ele era muito inteligente, sábio, mas agora ele toma uma decisão errada e se junta a Absalão. E Davi começa a sua fuga para não ter que pelejar contra o seu filho. E durante a sua fuga, Davi passa por algumas pessoas, por várias pessoas em várias aldeias, e entre elas, um homem chamado Simei começa a amaldiçoar a Davi. Ele era um parente distante de Saul, e aí ele começa a gritar, olha, está vendo o que Deus fez contra você? Você tocou no ungido do Senhor, você matou o ungido do Senhor, e olha o que Deus fez com você. E Simei amaldiçoou a Davi, falou muito mal contra Davi, porém Davi não permitiu que nenhum soldado fizesse nenhum mal contra aquele homem. Pelo contrário, Davi ainda falou, olha, se essa é a vontade de Deus que me amaldiçoe, não tem problema, né? Deixa esse homem amaldiçoar. E Davi foge, e Absalão, então, vem para Jerusalém, e Davi havia deixado algumas concubinas ali, para cuidar do palácio, e Aitofel dá um mau conselho para Absalão e diz, olha, deite-se com as mulheres do seu pai aí, para que todo o povo saiba quem manda, né? E ele fez assim. E também, Aitofel deu mais um conselho para Davi, para Absalão, e disse assim, olha, eu conheço bem o teu pai vai estar cansado da viagem, deixa eu pegar aqui 12.000 homens e perseguir o seu pai, e assim eu vou matar o seu pai, vou pegar ele desprevenido, vou trazer ele prisioneiro e você mata seu pai. E aí nós não precisamos nem de guerrear contra o seu exército, porque eles vão ver que Davi foi feito prisioneiro, eles vão fugir, mas depois eles voltam para nós. E, por providência divina, irmãos, havia ficado um homem, por plano divino, havia ficado um homem na cidade, por nome Usai. E esse homem era fiel a Davi. E ele disse assim, olha, o conselho que o senhor recebeu, rei, não é um conselho bom de Usai, de Aitofel, não é um conselho bom.
O senhor conhece seu pai. Seu pai, ele é um guerreiro. Ele não vai dormir no meio dos exércitos. Ele vai se esconder. E aquele exército é um exército de valentes. Quando chegarem lá para pelejar, eles vão estar igual uma ursa quando foi tomado seu filho. E eles vão destruir o seu exército, Absalão. Não faça desta maneira, porque senão você vai perder a batalha. E aí, Absalão acha esse segundo conselho melhor, só que na verdade o primeiro conselho seria o melhor. Mas Deus estava trabalhando no oculto, para que Absalão, que era inimigo do seu pai, não vencesse. Porque na verdade, os homens de Davi estavam cansados. A Bíblia diz que Davi estava cansado. Mas o segundo conselho foi ouvido por Absalão. E Uzai manda uma pessoa avisar que Absalão iria atacá-los. E aí Davi se recompõe, seu exército se recompõe. E quando o exército de Absalão vem depois, seus homens já haviam se fortalecidos, eles vêm, pelejam, e o rei Davi ainda diz assim: olha, não mate Absalão. Porém, Absalão, na fuga, fica preso pelos seus cabelos, ele tinha cabelos longos, ficou preso nos galhos de alguns arbustos, e um homem viu, um fazendeiro viu, foi e avisou o chefe do exército ainda ficou duro, falou duro com ele: por que você não matou? Falou: não, o rei pediu para não matar, eu obedeci o rei. Mas Joabe vai lá e mata a Absalão, terminando assim o levante. Mas e o que acontece com o outro traidor que se juntou a Absalão? Quando ele viu que o conselho dele não tinha sido ouvido pelo rei, ele ficou magoado, ressentido, sentimental. Ele falou: o rei não ouviu o meu conselho, ele foi embora para sua casa, colocou todos os seus afazeres em ordem, tudo aquilo que ele deveria pagar, todas as suas dívidas, acertou tudo e foi e se enforcou. Se enforcou. Ali Deus termina com todos aqueles que se levantaram contra Davi. Um vai e se enforca, e o filho dele é morto. Olha que situação que Davi se encontrava. Mas Davi pôde ver que as mãos do Senhor estavam com ele e que ele dependia somente de Deus. Davi pôde ver o grande livramento do Senhor por mais uma vez. Meu irmão, nós não estamos sozinhos. Você não está só. Você está entendendo? Deus está no controle de todas as coisas. Não importa se é um grande exército, não importa se é um homem sábio, inteligente, não importa quem está contra você, maior é Deus na nossa vida. Nós não precisamos de ficar preocupados em nos vingar, mas nós temos que nos preocupar se nós estamos no centro da vontade de Deus. O cristão, ele tem que estar preocupado em estar fazendo a vontade de Deus, porque as demais coisas o Senhor cuida para nós. É o Senhor que guarda a nossa vida, o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída, o nosso retorno. É Deus que está no controle de todas as coisas.
Você pode estar dizendo, pastor, eu fui traído. As pessoas estão me perseguindo. A coisa está complicada para a minha vida. O que eu devo fazer? Primeiro que você deve entender, e é um grande desafio para a nossa vida, nós precisamos de confiar em Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ter uma confiança total em Deus. Porque no meio da perseguição, muitas das vezes nós queremos criar pontos de refúgio, nós queremos encontrar um plano A, um plano B, mas o seu único plano deve ser: confio em Deus. O que Deus vai fazer, eu não sei. O que Deus vai realizar, eu não sei, mas eu confio em Deus. A Áurea contou um testemunho hoje, e quando ela veio me mostrar o exame dela, e ela disse, olha, a minha médica está muito preocupada, eu disse para ela, descanse no Senhor. Você lembra, Áurea? Eu disse para ela, descanse no Senhor. Para nós não importa o que foi que o médico disse. Para nós não interessa o que o chefe falou. Para nós importa o que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai. Ele realiza por nós. Então nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus. Orado a Deus e falar com Deus. Jesus, sei que essa doença é timanha de Satanás, porque a nossa enfermidade Jesus levou sobre a cruz. Isso é timanha deu para tirar a paz da gente e a alegria da gente. E ele esquece que nós temos a confiança em Deus. A luta, quando vem, que nem esse filho de Davi, foi a timanha maligna que usou e faz isso com Davi, e o diabo continua fazendo isso até hoje. Nós temos que ter na nossa mente, nós temos quem peleja para nós. Nós temos que entender, nós temos uma pessoa que peleja por nós. Não importa se foi o diabo que levantou aquelas pessoas, não importa de onde veio o problema, mas nós temos uma solução, é confiar em Deus. E o segundo plano desta confiança é saber perdoar quem nos ofende. Muitas pessoas não conseguem, às vezes elas querem confiar em Deus, mas não conseguem perdoar. Eu vou dizer uma coisa, continuam enfermas, doentes espirituais, doentes físicos. Por quê? Porque não conseguem perdoar. Estão na igreja, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas continuam ainda enfermas. Por quê? Não conseguem liberar o perdão. E quando eu estou dizendo enferma espiritual, por quê? Porque, na verdade, o perdão influencia na nossa espiritualidade. Se você não consegue liberar o perdão, você está enfermo espiritual. E depois de você estar enfermo espiritual, também você vai enfermar o seu corpo físico. Não estou dizendo que todas as doenças, pastor, todas as pessoas que estão enfermas é por causa do perdão. Não, de maneira nenhuma. Mas uma grande porcentagem de pessoas que estão enfermas, a causa está em não perdoar o seu irmão. Não perdoar os seus ofensores. Isto acarreta em enfermidades. E muitas das vezes essas enfermidades não são diagnosticadas. É fácil perdoar quem nos ofende? Não.
Mas veja só o exemplo de Davi. Olha, não mate Absalão, não faça nenhum mal contra Absalão. Os seus soldados não entenderam o que o Davi estava querendo fazer. Como é que pode? Esse homem aí se levanta contra o próprio pai, quer matar o seu próprio pai. E agora o pai ainda fala para nós pouparmos a vida dele. Veja quantos soldados morreram por causa desse rapaz. Eles não conseguiam perdoar Absalão, mas Davi havia perdoado. Simei estava lá em cima ali do morro, olhando Davi fugir, e ele estava lá amaldiçoando a Davi. O seu chefe do exército falou: não, deixa eu matar, os seus soldados queriam matá-lo. Não, deixa ele lá, deixa ele quieto. E quando Davi retorna para Jerusalém, esse homem estava temeroso, porque agora falou: bom, o rei volta, o que o rei vai fazer? Vai me matar. Davi não faz nenhum mal contra ele. Meu irmão, não se preocupe com as pessoas que se levantam contra a sua vida. Perdoe. Perdoe. Eu já ouvi algumas pessoas me falarem: olha, quem tem poder para perdoar é só Deus. Mentira. A igreja do Senhor, nós como igreja, nós temos poder até de perdoar pecados. Nós liberamos uma palavra de perdão para a vida das pessoas. Quanto mais quando elas nos ofendem. E aí, não, esse irmão não perdoa mais. Essa irmã, se ele for entrar no céu, eu não entro. Eu já ouvi isso, hein? Eu já ouvi isto. Mas nós temos que liberar o perdão. O perdão é imprescindível para quem quer ter uma vida salutar, saudável. O cristão precisa de aprender a perdoar. Você recebeu o perdão de Deus para a sua vida? Amém? Então, se você recebeu o perdão, você pode liberar o perdão. Você pode perdoar os seus ofensores, aqueles que te perseguem, aqueles que falaram mal de você, aqueles que pisaram em você, que humilharam você. Você não precisa de fazer nada contra eles. Você pode descansar em Deus e perdoar essas pessoas e continuar a sua vida abençoado por Deus. O que vai acontecer com eles não te interessa, deixa na mão de Deus. Daqui a pouco Deus perdoa ele também e ele vai entrar no céu com você. Que coisa maravilhosa, não é? Não é? Que coisa maravilhosa. Então nós precisamos de aprender a liberar o perdão para termos uma vida abençoada. Os versículos 16, 17, 18 e 19. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Irmãos, os nossos inimigos cometem um erro tático. Por quê? Quando você ofende alguém lá no mundo, o que você espera que ele vai fazer contra você? Ele vai se vingar. Você fica aguardando com o pé atrás e fala: olha, eu tenho que ficar assim, porque eu pisei na bola com ele, ele vai pisar na bola comigo, ele vai armar alguma comigo. Não é assim? No reino de Deus é diferente. No reino de Deus as pessoas nos perseguem, falam mal, pisam, mas aí o crente faz o quê? O verdadeiro cristão, ele diz assim: olha, está em Deus o meu problema.
Faz como Davi. Olha que palavra linda. Olha como são as palavras de Davi. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Eu não vou me preocupar em fazer uma vingança, como dizem hoje, preparar a cama, né? Não vou passar uma rasteira nele, não. Eu vou esperar em meu Deus, porque Ele me guarda ileso, mesmo que muitos se levantem contra mim. É tão maravilhoso ter essa confiança em Deus, em saber que você não precisa de armar nada, que você não precisa de levar os seus problemas adiante, de pegar e ir contra os seus inimigos. Não, você só confia em Deus. E aí Davi ainda cita mais uma arma oculta contra os inimigos. Olha, ó que Deus vai fazer com eles. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Por que Deus vai castigar o homem? Porque Davi era muito bonzinho? Não, porque os maus continuam sempre a fazer o que é mal. Eles não mudam as suas condutas. E por eles não mudarem de conduta, tudo que eles plantam, eles vão colher. Não é você que precisa de se preocupar com o que vai acontecer. É deixar que Deus tomará conta da sua vida. E Deus, pela sua justiça, porque Ele reina e Ele é justo, Ele vai realizar na vida do ímpio. Então você não precisa de se preocupar com a tua segurança, porque você está seguro em Deus. E você também não precisa de se preocupar com o teu inimigo, porque Deus vai agir contra ele. Irmão, uma coisa nós temos que ter uma convicção: nós não pertencemos a esse mundo. Se nós não pertencemos a esse mundo, significa que nós somos o quê? Tá certo, mas ainda não é o que eu quero ouvir. Nós somos extraterrestres. Se somos extraterrestres, o que vai acontecer conosco? Nós somos peregrinos, olha, está certo. O que acontece com aqueles que não pertencem a esse mundo? Vão ter que sair, mas enquanto estão aqui, vão desaparecer, mas enquanto estão aqui, serão perseguidos. Como eu li esses dias atrás, o Senhor nos diz que nos enviaria como ovelha no meio de lobos. Agora, é normal que venha a perseguição sobre nós. A sua conduta íntegra vai incomodar as pessoas. A sua conduta diferenciada vai incomodar as pessoas. Eu estava outro dia pescando, estava ouvindo a conversa de dois pescadores. E um dizia assim para o outro: antes de eu me converter, eu odiava a crente. E eu tinha um cunhado que não saía de casa, e toda vez que ele ia em casa, ele só sabia falar de Jesus. E eu falava para minha mulher: não aguento teu irmão aqui em casa, porque ele só vem aqui falar de Jesus, de Jesus, de Jesus, ele não tem outra conversa. E aí, o dia que eu me converti, eu lembrei do meu cunhado e falei assim: será que eu vou ficar chato igual ao meu cunhado?
E aí ele disse assim para o outro irmão também: olha, eu só sei falar de Jesus hoje. E o outro irmão disse para ele: eu pensava igual a você, e hoje eu só sei falar de Jesus. Não é que a nossa conversa seja chata. A Bíblia diz que a nossa conversa, ela deve ser o quê? Temperada. A nossa palavra ela tem que ser temperada. E ela é temperada. E o mundo sabe, mas fica incomodado. Mas quando recebe a Jesus Cristo, vem para a luz, e aí vê que realmente a conversa era temperada. Tinha sabor. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Então, meu irmão, saiba que nós seremos perseguidos. Mas não é porque nós somos chatos, é porque nós somos diferentes, nós estamos na luz. Quem vive na luz é diferente, por isso vai ser perseguido. Porque as suas ações serão diferenciadas. As suas ações não serão as mesmas. Mas fique tranquilo, Deus está com você. E em breve, nós não estaremos mais aqui. Só um pouquinho de tempo. Os versículos 20 e 21. Eu nem vou ficar aqui no 20 e 21, irmãos. Eu vou ler apenas, porque nós já falamos nos versículos de 12 a 15. Aquele homem que se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são mais afiadas do que punhais. Eu já li anteriormente, nós já falamos, já entramos nesse assunto, né? Das palavras que Davi ouvia os homens falar, né? Falavam de paz, mas o seu coração, na verdade, estava a guerra, né? Mas aqui, esses dois versículos dão continuidade. Mas nós vamos para os versículos 22 e 23, que diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, fará descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, nós estamos sujeitos a todos os intempéries desta vida. A todos. Porém, Jesus nos providencia o que é necessário para vencermos todos os intempéries. Ele que nos sustenta em pé. Não é que Ele carrega a nossa carga, não. Nós carregamos a nossa carga, mas Ele nos sustenta de pé. E tudo aquilo que o Senhor fez de promessa a nós, Ele faz cumprir em nossas vidas. Assim como lá no passado, Ele prometeu a Abraão: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa do teu pai, que eu vou levar para você para uma terra distante, e eu vou fazer lá você prosperar, e eu vou multiplicar a tua semente. Deus fez com Abraão, Deus também faz com o seu povo nos dias atuais. Sabe por que às vezes a gente entra em momentos de crise e de incredulidade, irmãos? É porque nós não vemos acontecer no nosso tempo. Às vezes Deus nos faz uma promessa que é para daqui 10 anos, e passa-se um mês, e nós olhamos e falamos: poxa vida, Deus fez uma promessa e não cumpriu ainda. Lembre-se, meu irmão, que você está de pé porque Deus está te sustentando. E que a palavra dele vai se cumprir no tempo dele na sua vida. Mesmo que os seus inimigos desçam contra a sua vida, se levantem contra a sua vida, ela está guardada em Deus.
A última palavra sempre será do Senhor, não é do homem. E aí, Davi diz que estes homens terão seus dias abreviados e descerão à sepultura. Aí eu fico imaginando um homem como Aitofel, sábio, andou com Davi muito tempo, mas não conheceu a Deus. Ele andava com Davi, mas não conhecia o Deus de Davi. E o que aconteceu com ele? Foi se enforcar. Aí nós vemos, depois, lá na frente, Judas, depois de ter vendido a Jesus por 30 moedas de prata, ele faz o quê? Vai se enforcar. Andou com Jesus e não conheceu Jesus. Mas aqueles que conhecem a Jesus confiam no Senhor. Aqueles que conhecem a Deus sabem que você não está entregue nas mãos dos seus inimigos. Mesmo que aparenta você estar acabado, Deus ainda está no controle da sua vida. E você não irá perecer. Quem perecerá é aquele que se levanta contra você. Pode ser aquele teu melhor amigo que se levantou contra você. Pode ser até uma pessoa que vem para a igreja junto com você, mas até hoje não conheceu a Deus. Vem para a igreja, canta, né? Às vezes até se emociona, mas não conhece ao Deus. Jeová Jireh, Jeová Nissim, ele não conhece. Ele simplesmente, ele vem marcar uma presença. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Deixe que Deus cuide da sua vida. Deixe que Deus providencie tudo para você. O nosso Deus é um Deus que não desampara. É um Deus que não nos entrega nas mãos dos nossos inimigos para nos destruir. Você pode até ser entregue nas mãos dos seus inimigos, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você pode até estar enfermo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, deposite a total confiança em Deus. Faça como Davi. Davi, nesse momento, havia sido deposto do seu reinado. Tivera que sair correndo de Jerusalém, a sua cidade. O seu filho havia se levantado contra ele. Um dos seus melhores amigos havia se levantado contra ele. Porém, ele continuou confiando em Deus. A confiança que ele tinha em Deus não foi abalada. Ele tinha experiências com Deus. E ele sabia que ele não estava sozinho. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não está só. Deus está conosco. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, está no nosso meio. E nós não estamos sozinhos. Aquilo que te fizeram, houve a permissão de Deus. Porém, no meio deste problema, deste vendaval, eu sei que o seu coração pode estar ferido, seus sentimentos, suas emoções abaladas, mas continue com a firme confiança em Deus.
Não está perdida a tua causa. A sua vida ainda está nas mãos do Senhor. E Ele proverá uma porta de escape. É Ele que te ajuda. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te impulsiona a viver. Você está nas mãos desse Deus. Confie de uma maneira especial. Eu quero ler só um último versículo com a igreja, no livro de Neemias, capítulo de número 9, e o versículo de número 15. Na fome deste-lhes pão do céu, na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sobre juramento tinhas prometido dar-lhes. O povo de Israel estava no meio do deserto. Deus mandou um pão diário. Eu não conheço outra nação, outro povo, que foi sustentado com o maná de Deus por 40 anos. Não foi 4 dias perdidos no deserto, não. Foram 40 anos de deserto. Vocês sabem o que o povo de Israel fazia no Egito antes de ser escravizado? Eles eram agricultores. Eles cuidavam de animais. E Deus devolveu para eles os animais, tudo. E os animais estavam com eles no meio do deserto. E os animais sobreviveram. Quando eles tiveram sede, Deus fez brotar água da rocha. Só para finalizar, eu quero que você entenda, meu irmão, que no meio do deserto, Deus vai te mandar o pão. No meio do deserto, Deus vai te dar a água. E depois dele ter cuidado de você, no meio do deserto, ainda tem algo mais. Aquilo que ele fez promessa para a tua vida, aquilo que ele jurou para as nossas vidas, ele vai cumprir. Porque ele é um Deus que promete e cumpre. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão te passar. Continue confiando nesse Deus. Continue esperando nesse Deus. Porque no meio do deserto ele vai te dar água. No meio do deserto ele vai prover o alimento. E as promessas deles vão se cumprir na sua vida. Amém. Pai, te agradecemos, Senhor, por conhecer, ó Deus, mais um capítulo da história de Davi, ó Pai. E por vermos, ó Pai, que no meio desta tempestade, Senhor, no meio desse problema, no meio desta luta, desta aflição tão grande, Senhor, Davi não estava só, Senhor. O Senhor estava com ele para guardá-lo, para sustentá-lo, para livrá-lo, Senhor, desse levante contra a sua vida. Ó Deus, podemos entender, Senhor, que Tu és um Deus de bondade e de misericórdia, e que o Senhor provê a vida aos Teus filhos no meio de uma aflição, no meio de um problema tão grande, ó Pai. Nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, Pai. Ó Deus, te louvamos, Senhor, por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, te pedir
que nós tenhamos, ó Deus, uma fé ampliada, Senhor. Uma fé não apenas de palavras, Senhor, mas uma fé, Senhor, de experiências contigo, Senhor. Uma fé, meu Deus, de saber que o Senhor é aquele que pode e aquilo que realiza por nós, ó Pai, todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por podermos contar contigo, Senhor. Por sabermos, meu Deus, que o Senhor é um Deus de providência em nossas vidas. Eu muito me alegro, ó Pai, e eu sou grato a Ti, ó Deus, por todos os Teus benefícios, ó Pai. Estenda, meu Deus, as Suas mãos por nós, ó Pai. Aqui eu sei, Senhor, pelos olhos da fé, que tem muitos, Senhor, dos Teus filhos necessitados de uma porta de escape, ó Pai. Eu quero Te pedir, ó Deus, que Tu possa sustentar a cada um, como o Senhor sustentou o rei Davi, Senhor. Que o Senhor possa guardar esse Teu filho, essa Tua filha, no meio desta luta, desta aflição, deste momento tão árduo, ó Pai. Desse momento, ó Pai, tão angustiante, ó Deus. Queira, meu Deus, proteger a vida do Teu filho, da Tua filha. Queira dar o livramento necessário, Senhor. Brada do céu por nós, ó Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, na Tua providência. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos também nesse momento. Vivendo, ó Deus, uma opressão, Senhor, de todos os lados. Notícias, ó Pai, exames, ó Deus. E esses exames não são favoráveis, ó Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor possa tocar na Tua filha, no Teu filho nesse momento. Nós oramos e repreendemos toda enfermidade em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que todo mal seja destruído. Que haja saúde plena, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, ó Pai. Que as Tuas poderosas mãos estejam estendidas, ó Pai, para trazer, ó Deus, a libertação, a cura, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esse Teu filho, Senhor, que está sendo perseguido no trabalho, meu Deus, que a aflição tem batido na sua porta. Nesse momento, ó Deus, nós repreendemos esses levantes, a fúria do inimigo, que possa ser destruída agora, Senhor. Nós oramos crendo no milagre, ó Pai, no milagre do alto, ó Pai. Que, Senhor, amanhã esteja uma nova situação, ó Pai, uma nova condição de trabalho, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, nós enviamos uma palavra de libertação em nome do Senhor, desfazemos todos os levantes das trevas em nome de Jesus. Sejam destruídos agora, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Te pedimos mais uma vez, que o Senhor possa trocar o nosso coração, ó Deus. Nós possamos ter, ó Pai, condição de perdoar todos os nossos ofensores, ó Deus. Que não fique nenhum resquício de mágoa em nosso coração. Nós possamos olhar no olho dos nossos inimigos, daqueles que não nos amam, mas possamos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de amor, ó Pai, de serenidade, meu Deus. Que nós não venhamos, Senhor, ter nenhuma sequela em nosso coração, nenhuma raiz de amargura. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente perdoar e andar conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades diárias, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, contar contigo em todos os momentos, ó Deus. E que esta confiança nunca venha a ser quebrada, meu Pai. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em tudo, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.
Irmãos, pela internet, hoje nós tivemos um total de 3 conversões. O Pierre Hipólito, de 19 anos, de Camaçari, Bahia. A Angélica Balduino de Oliveira, de 28 anos, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. E a Carla Carvalho Tomás Evangelista, de 27 anos, de São Paulo. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pai, oramos, Senhor, por essas 3 almas, ó Pai, que nesse dia, meu Deus, tomaram uma decisão maravilhosa de render a Teus pés, ó Pai. Queira abençoar os Teus filhos, ó Pai. Queira reescrever a história deles, ó Deus. Uma nova história em Ti, ó Pai, que eles conheçam a Ti de perto, que eles aprendam, meu Deus, nos Teus caminhos, ó Pai. Guarda estas vidas, livra de todo mal, de todo embaraço, de todo sofisma de Satanás, ó Pai. Que possa ser desfeito, Senhor, da vida deles. Que todo engano, ó Pai, possa ser desfeito para a honra e glória do Teu nome. Como Tua igreja, nós enviamos uma palavra de libertação, de perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, prepara os Teus filhos uma casa em que eles possam, meu Deus, Te conhecer. Envia, Senhor, missionários, envia pessoas, ó Pai, com amor para que possam abraçá-las, ó Pai, e fazer deles, ó Deus, ministros da Tua palavra. Que, Senhor, aonde eles colocarem as plantas dos Teus pés, eles possam, meu Deus, levar a Tua bênção. Liberta cada familiar, salva, cura, batiza com Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor nós clamamos por essas bênçãos. Amém, Jesus.